A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Nós vamos agora com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Você que está acompanhando aí, essa é a quinta lição dessa lição aqui. Vai ser a lição 5, Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Nós vamos ver algumas coisas importantes, tá? Então eu vou estar procurando aqui para auxiliar os professores, usar a lição do professor, mas também o material de apoio, tá? O material de apoio da lição. Você vê que não é a lição, tá? Você tem a lição, que é do professor, e tem um livro, que é da lição, ok? E também alguns materiais de teologia que eu vou estar apresentando para vocês aqui, que estão inseridos na lição. Por exemplo, usaram muito, principalmente no comentário teológico dessa lição, usaram muito esse material aqui, ó. Teologia Sistemática de Stanley Orton, tá? Usaram também depois muito desse material aqui, ó, do Wayne Grudem, que é a Teologia Sistemática, né, do Wayne Grudem, e usaram também uma teologia sistemática mais densa, que é essa aqui, ó, do Norman Geisler, tá? Então, o primeiro volume eles usaram aí. Então, essas três principais obras de teologia sistemática foram usadas para essa lição. Algumas coisas a gente vai estar acrescentando e acredito que vai ser bom para o professor em sala de aula, até para fazer uma reflexão sobre o tema, tá? Então, nós vamos começar aí com a porção do início da lição. Ela vai falar o seguinte, vai pegar esse texto de Efésios 1 ao 10, tá? E aí o que acontece? E vos vivificou, tá? Vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. É uma morte espiritual. Em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Então você andava morto nessa ofensa e pecado. Ou seja, você estava seguindo o mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Isso é uma referência a Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha esse nome, filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja bem, os desejos da carne, ela se inclina para o mal, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha aqui, ó, filhos da ira, filhos da desobediência. Ou seja, a desobediência atrai a ira de Deus. Essa é uma consequência. Como os outros também, a gente era assim, éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha que expressão, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós ainda estávamos mortos, nos vivificou juntamente com Cristo, juntamente, ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, ali você tem, de uma certa forma, a igreja está representada no corpo de Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aí, ó, depende de Deus. E nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, o corpo dele ressuscitou. Quando ele morre, não morre só a cabeça, morre cabeça e corpo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se o cabeça está assentado, né, Cristo nos representa. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Olha, para mostrar no futuro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tudo em Cristo, irmão, tudo. Olha aí, nos deu vida em Cristo, nos ressuscitou em Cristo, nos fez assentar em Cristo, né? Vai apresentar, mostrar no futuro a abundante riqueza da sua graça, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, se Deus simplesmente resolvesse condenar o homem no jardim do Éden, Deus estava sendo justo. Ele não estava cometendo injustiça. Mas ele não fez isso, né? Por meio da fé. Qual que é o meio, né, da salvação?
Então, pela graça você é salvo. Qual que é o meio para alcançar a salvação? Fé. E isso não vem de vós. Você acha que a graça de Deus veio de nós? É a gente que atraiu a graça de Deus? Não, foi a misericórdia dele. É dom de Deus. Não vem das obras. E um detalhe que eu vou deixar na próxima parte aqui. Para que ninguém se glorie. E o que está na mente de Paulo de alguém se gloriar em obras? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, nova criatura, para ter um propósito. As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Olha, você andastes no passado segundo o curso desse mundo. Agora Deus preparou boas obras para quê? Para quê? Para que andássemos nelas. Aí a pergunta que eu te faço, e se você não andar nelas? O que você acha que acontece? Claro, não é salvo, evidentemente. Uma coisa que ficou faltando aqui, infelizmente, é o contexto dessas tais obras que eu sublinhei aqui, ó, tá? Não vem das obras. O que é que tem na mente de Paulo para ele falar isso? Eu percebo que uma grande parte das pessoas e dos teólogos também não se atentam, e eu queria que você refletisse sobre isso, porque é o que Paulo fala em Romanos, que pelas obras da lei ninguém é salvo. Paulo está com obras da lei aqui na mente, não vem das obras. Para que ninguém se glorie. O judeu se gloriava de fazer obras, ou seja, circuncisão, as obras relacionadas ao tabernáculo, circuncisão, guarda de dia, meses e anos, as festas em si, né? Todas aquelas questões relacionadas às obras da lei. E isso era um motivo de orgulho, de se gloriar. Eu cumpro essas obras, então logo eu tenho que ser salvo. Foi esse o debate de Paulo na carta aos Romanos e também aos Gálatas. Aqui em Efésios, ele também está falando das obras da lei. Por quê? Por causa do contexto. Infelizmente, praticamente todo mundo que vai ler esse texto, ele só lê até o verso 10 ou 11 e para. E não pode parar. Aliás, até o verso 10. E para no verso 10. E não pode parar no verso 10, porque é uma carta. É uma carta. E até as Bíblias elas estão divididas até o verso 10. Parece que ele coloca um epígrafe para dividir, para dar impressão para a pessoa. Não, aqui já está falando outra coisa e não está. Vamos ler o contexto? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, da lei, você vai entender por quê, está implícito na mensagem, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas aqui não tem nada a ver com essas aqui. Essas aqui não. Essas são obras da lei. Aqui não são obras da lei. Nós não fomos criados para as obras da lei. Continuando. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto é o que, irmãos? Portanto, é a conclusão de um raciocínio anterior. Paulo estava falando das obras da lei, e ele fala, portanto, lembrai-vos no seu passado que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão. Pelos que na carne, judeus que se gloriam, se chamam circuncisão, ou seja, feita pela mão dos homens. A circuncisão é uma obra da lei. Você não é salvo, a salvação não vem das obras da lei. Para que você não se glorie falando, eu estou salvo porque eu fiz as obras da lei. Então, Deus, o mérito todo é basicamente meu. Eu só quero deixar isso bem claro. As obras aqui não têm relação nenhuma com essas obras aqui. Pastor, mas e as boas obras? Muita gente faz. Não, ninguém faz boas obras se não for em Cristo. Veja bem, tudo que é bom é de Deus. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem gente que acha assim, que boas obras é simplesmente, vou dar comida para alguém, um exemplo, para um necessitado. Um político dá comida para um necessitado. Essa é uma boa obra? Não. Toda boa obra é feita em Deus. Por que o político não é boa obra? Porque ele está fazendo isso com segundas intenções. Tem um monte de gente e religiões que fazem boas obras, mas não são boas porque não são feitas em Deus. E por que nós dizemos isso? Porque aqui, toda boa obra, ela só é feita porque ela é guiada pelo Espírito Santo.
Do contrário, nada é boa obra. Agora, essas obras que Paulo está tratando no início são obras da lei, porque o contexto, portanto, lembre-se da circuncisão, lembrai-vos. Noutro tempo, onde ele estava falando logo do contexto, ok? Vocês eram chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em outro tempo, agora não. Agora tanto judeus e gentios foram reconciliados nele, em Cristo, né? Foram reconciliados com Deus. Ou seja, não importa se é judeu ou se é gentil, se converteu a Cristo Jesus, eles são reconciliados. Basta você ler o restante aí, a partir do verso 12, 13, 14, você vai ver que ambos os povos Deus juntou e fez um só povo, um só corpo, que é o corpo de Cristo, né? Leia, mas leia, porque é fundamental essa carta. E aí ele vai concluir dizendo que agora ambos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Ou seja, por meio de Jesus, nós temos agora nossos pecados perdoados, não por meio das obras da lei, onde nós podemos nos gloriar, mas por meio da obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário, certo? Dito isso, vamos para a introdução dessa lição. A introdução é o seguinte: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, veja bem, teologicamente, isso aqui vai se desdobrar em duas partes. A primeira parte, a nova vida em Cristo, né? Primeira parte, a vida velha de pecado e a nova vida em Cristo. Esse é o contraste. Então, a vida velha de pecado e a nova vida em Cristo. Tá? Então, o contraste de uma com a outra é resultado do imensurável amor e do grandioso poder de Deus operando na vida dos crentes por meio de Cristo. Ok? Então, na lição aqui, a introdução também não acrescenta muita coisa. Vou passar para o primeiro ponto. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos acompanhar aqui que eu estou usando dois materiais. É por isso que você vai me ver ora olhando para um lado, ora olhando para o outro. Tá certo? É isso que eu estou fazendo para ajudar os professores aí. Vamos lá. Nossa condição anterior, né? Essa vai ser o primeiro ponto. Isso, tá? Aqui na nossa lição vai estar falando sobre algumas palavras gregas, né? E vai falar sobre... O primeiro versículo usa a palavra ofensa. Ofensa. Nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Do grego paraptoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, proposital. Pecávamos pela nossa própria vontade. Éramos estimulados pela nossa carne. E quando você obedece a Deus, será que é a sua carne que te estimula? Não. Aí que está o detalhe. Por que o mérito na sua obediência não pode ser plenamente seu? Porque o que acontece? Há uma sinergia. O Espírito Santo te mobiliza a fazer as coisas, ele te estimula, e você, ouvindo a voz do Espírito, você pode decidir fazer ou não. Agora, quando você decide fazer, você faz e realiza, não porque você é capaz de fazer o bem, mas porque agora o Espírito Santo vai trabalhar junto com você e te capacitar a fazer o bem. É aí que está a grande questão, porque o realizar também é por meio dele. Você quer fazer, mas você não consegue fazer sozinho, a não ser que o Espírito Santo te conduza e te fortaleça e te guie a fazer o bem. Vamos lá. Então, a ofensa, né, um passo em falso de maneira deliberada. Outra expressão grega aqui é amartia, né, que é pecado. Aquele que erra o alvo. Mas a palavra pecado também está relacionada à iniquidade. Iniquidade é você desobedecer à lei de Deus. Tá certo? Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Você estava morto por seus delitos e pecados. Olha que interessante, você estava morto. Aqui fala de morte espiritual e moral. Evidentemente, você não tinha princípios, né? E essa morte que te separa de Deus. Algumas pessoas vão dizer, não, nem o pecado me separa de Deus. Essa morte, o pecado te separa de Deus. Porque a Bíblia fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades.
Olha o contexto. Olha o contexto do que Paulo fala ali aos Romanos e o detalhe. Paulo não usa a expressão, nem o pecado me separará de Deus. Paulo não usa pecado. Você percebeu isso? Porque o pecado é exatamente aquilo que te afasta da santidade de Deus. Quando você está caminhando e lutando contra o pecado, você está em processo de santificação, nós vamos falar mais para frente, você está lutando contra a carne, é uma luta, sua carne inclina para o pecado. A sua, a minha, toda a nossa carne inclina para o pecado. O pecado para a nossa carne é uma delícia, que coisa gostosa o pecado, a consequência é triste. Aí muitas vezes a pessoa, ao invés de sentir arrependimento por compreender espiritualmente que o pecado é danoso no seu relacionamento com Deus, ele fica não querendo ativar, renovar o seu relacionamento com Deus. Eu estou vendo aqui em cima agora que eu percebi, está escrito terceira lição, está errado, tá? Aqui é a lição 5. Lição 5. O que acontece? Quando você comete o pecado e tem medo da consequência, aí você não se arrependeu. Você está simplesmente com remorso. Poxa vida, não podia ter feito. Por exemplo, o camarada matou um outro. Aí vem o repórter. E aí, você está arrependido? Eu tô preso. Ah, minha situação agora. Olha o que aconteceu comigo. Veja bem, ele não está arrependido por causa do dano que ele cometeu. Ele está simplesmente com remorso, porque se ele pudesse fazer de novo e não ser preso, ele faria. O arrependimento não é isso. O arrependimento, se ele pudesse fazer de novo, ele não faria, porque ele sabe que aquilo ali é danoso no seu relacionamento com Deus. Entendeu a diferença? Vamos lá. Um comentário do comentário bíblico Bacon fala assim: o apóstolo declara que a renovação espiritual de todos os homens, judeus e gentios, faz parte e é parcela da ressurreição de Cristo, a manifestação suprema do poder de Deus. Então, quer dizer, a renovação espiritual de judeu ou gentil, tanto faz quem estiver em Cristo, muito bom ele fazer essa aplicação, faz parte e é parcela da ressurreição de Cristo. Porque você estava morto no seu delito e pecado. E quando você ressuscitou, vamos falar assim, for vivificado, ou seja, o que é vivificado? Alguém que está morto recebe vida, ressuscitado. Você foi ressuscitado com Cristo, tá certo? Vamos lá. E aí, ó, aquilo que te separa de Deus, que é o pecado, Isaías 59:2 ou Tiago 1:15, te impede o homem, tá? Aqui, ó, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Que assim vive, quem assim vive, está morto enquanto vive. Paulo fala isso em 1 Timóteo 5:6. Tá ok? Segundo ponto, nossas ofensas e pecados. Aí ele vai trabalhar essa frase, né? Essa expressão. Então vamos lá. O que ele usa aqui? Ele usa aqui nós andávamos, né? Nas nossas ofensas e pecados. A expressão andar é uma metáfora. Ou seja, você está andando, primeiro ponto que ele vai falar aqui sobre andar, você está caminhando num caminho de perdição. Né? É como se você tivesse uma rota, você está caminhando, embora morto, se a pessoa pegar literalmente, poxa vida, morto não caminha. Sim, mas são explicações, né? Ele está fazendo ali uso de alegorias. Agora, esse morto está caminhando, mas ele está caminhando para a morte, né? Então, o que acontece? Ele andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do mal. O segundo ponto aqui vai falar assim, das nossas ofensas e pecados. Andaste segundo o curso desse mundo, ou seja, conforme o sistema mundano. O cristão tem que tomar cuidado para não pegar a forma desse mundo, relativizar o pecado e até copiar o pecado. Não virar um pecadinho de estimação. Porque a princípio a pessoa tem medo do pecado, quando ela se converte. Ela quer fazer tudo para agradar a Deus, ela está assim empolgada, está no primeiro amor, desejo de ganhar almas para o Senhor. Depois, ela perde o medo de pecar. Porque quando peca uma vez, dói, a consciência pesa, vai lá, pede perdão, aí faz de novo, já não dói tanto, aí daí a pouco faz de novo, aí já vira pecadinho de estimação, já começa a procurar subterfúgio, argumento bíblico,
para proteger aquele pecado, porque a pessoa gostou tanto de continuar pecando daquele jeito, que a sua mente cauterizou. Não dói mais. Isso é o maior perigo. Porque a pessoa está pensando que está vivo, mas está morto. Como Paulo diz, quem assim vive, está morto enquanto vive. Ou seja, pensa que está vivendo para Deus, mas não está. Roger Stromsdad, nome cabuloso aqui, discorre que essa frase se refere à maneira, caráter e influência de uma humanidade não regenerada durante a presente era do pecado. O comentário de aplicação pessoal, comentário do Novo Testamento, ele vai falar o seguinte, vai na mesma direção, vai declarar o seguinte, que refere-se ao modo de vida e motivos ateístas aceitos pelo mundo, porém imorais. Aqueles que andam ou vivem como o mundo, que está cheio de pecado, também não pode seguir Jesus. Não faz sentido. Ok? E a terceira porção, ele vai falar que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Isso é uma alusão clara a Satanás, né? Que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, eles têm capacidade de influenciar, como aconteceu com a serpente, por exemplo, e como Paulo fala, olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam seduzidos e vocês venham se apartar da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Então, vamos lá. Aqui vai ter uma citação, aqui no livro de apoio, da declaração de fé da Assembleia de Deus, que é bem interessante. Ela fala o seguinte, ela realça que foi com engano que ele, o diabo, começou as suas atividades contra o ser humano. E aí ele cita Gênesis 3:13 e 2 aos Coríntios 11:3, que é esse texto que eu citei agora de cabeça. 2 aos Coríntios 11:3. E é com essa arma que ele e os seus agentes seduzem as pessoas. Ou seja, com engano. Ah, pastor, mas parece verdade. É muita verdade e um pouquinho de veneno. É esse veneno que vai matar. Tá entendendo? Então, Satanás, ele usa a palavra, está escrito a teu respeito. Aí Jesus fala, porém está escrito isso, isso e isso. Ou seja, distorce o contexto da verdade para que ela pareça verdade. E aí, só que se torna uma mentira muito mais perigosa do que uma mentira bem na cara, porque a mentira você está pronto a rejeitar. Mas uma mentira com cara de verdade, aí você já está pronto a aceitar. Aqui, o comentário bíblico Bacon vai falar o seguinte, que essa expressão que fala assim, que você andava segundo o príncipe da potestade do ar, fala assim, refere-se aos poderes do mal e indica a disposição interior da desobediência que fica ativa no coração dos homens quando estão sujeitos ao maligno. Tá certo? Ou seja, você enquanto está sujeito ao maligno, você é guiado por alguém. Percebe? Ou você é servo de Deus ou é servo do diabo. Não tem conversa. Você vai ter ativado o seu livre-arbítrio pleno quando Deus faz isso em você. Por que eu falo isso? Porque aí sim você vai ter uma opção de obedecer o bem. Porque o mal você já obedecia, né, com toda liberdade, mas você só pratica o bem se for por meio de Deus. Tá bom? Vamos lá. Terceira parte desse item 2 aí, fala assim, andaram fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a expressão fazendo a vontade fala da eficácia desses desejos que a pessoa tem. E aí o John Stott vai falar o seguinte. Aliás, deixa eu só citar essa citação. Essa aqui é de quem? Deixa eu só conferir. Ah, tá, do Matteo Henry. A expressão fazendo a vontade denota a eficácia desses desejos e o poder que eles têm naqueles que se rendem a eles. Tá certo? Agora, o John Stott vai falar o seguinte, incluem os desejos errados da mente e não somente do corpo. Olha que interessante. Ou seja, pecados tais como a soberba intelectual. E Paulo fala algo interessante, né? Paulo vai falar algo muito interessante em
1 Coríntios, deixa eu conferir aqui. Vamos lá, senão eu vou ficar preso aqui nessa porção aqui o tempo todo. Deixa eu ver a Bíblia procurar aqui. Primeiros Coríntios 8:1. Fala assim, ó. Eu vou pegar uma versão Almeida atualizada. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, é o assunto que estava trabalhando aí nessa carta também. Mas ele fala a segunda parte desse verso. A ciência incha, o conhecimento incha. O que é inchar que Paulo fala? Deixar soberbo. Mas o amor edifica. Aí ele fala, se alguém cuida saber alguma coisa, ou se alguém acha que sabe alguma coisa, ou que sabe demais, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha para você ver. Isso eu estou colocando por quê? Porque ele vai usar uma expressão aqui interessante. Ele fala, inclui os desejos errados da mente e não somente do corpo, ou seja, pecados como a soberba intelectual. Paulo vai falar assim, o que é a soberba intelectual? O conhecimento incha-se você. Ele fala, mas o amor edifica. Paulo era contra o conhecimento? Não, Paulo não era. Mas Paulo também não era um gnóstico, onde coloca que o conhecimento é o meio para ter salvação. Entendeu? A gnose fazia isso. O conhecimento, os gnósticos. O conhecimento é o meio para você ter salvação. E aí o problema é que isso faz com que a pessoa fique inchada. E a soberba é exatamente aquilo que Paulo vai falar com Timóteo. Ó, não coloque para ser obreiro alguém que seja neófito na fé, alguém que não foi experimentado. Por quê? Porque ele vai se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Percebe como é que isso é tão sério? Agora vamos lá. Ele continua falando. Pecados tais como soberba intelectual, a falsa ambição e a rejeição da verdade conhecida e pensamentos maliciosos e vingativos. Olha que interessante. Agora, como resultado, éramos por natureza, judeus e gentios, filhos da ira, isto é, estávamos debaixo de maldição e condenados ao castigo eterno. Hendrickson vai falar que por natureza se deve entender fora da graça regeneradora, ou seja, os homens na sua condição natural já estavam, vamos falar assim, debaixo da ira, ou seja, com destino, inferno. Aí Paulo vai falar sobre isso, da condição miserável que a gente estava antes de ser alcançados por Cristo, tá? E aí nós vamos agora para esse segundo ponto. Vivificados, recebemos vida, estávamos, primeiro, ponto 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Estávamos mortos em ofensas e pecados, mas agora recebemos vida, vivificados pela graça. Deixa eu ver aqui, não sublinhei nada de importante aqui nessa introdução, aqui também não. Então já vou passar para cá, ó. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então, diante da situação da humanidade, que estava sob a ira de Deus, o Senhor vem com amor, atos de amor e misericórdia. E aí vai falar, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, né? O seu muito amor que nos amou. Então a Bíblia está dando ênfase aqui no seguinte, na magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Por isso a salvação não provém de nós, a graça não provém de nós, provém dele. Ou seja, ele
que teve a motivação nele mesmo em nos amar e por causa disso nós somos salvos. Tá? No livro de apoio, tem aqui um comentário sobre inesgotável misericórdia que procede do seu muito amor. O grego adjetivo aqui, o adjetivo grego pólen, deve ser traduzido como muito. Refere-se à infinita abundância do amor de Deus e não simplesmente ao seu tamanho. O Bacon anota que é por causa desse muito, né, amor, e não através dele, é por causa dele, que fomos escolhidos e vivificados por Deus. Ou seja, o amor é a motivação de tudo aquilo que Deus faz. Agora, vamos para o próximo ponto. É interessante, né, que o fato de Deus olhar para nós é o amor de Deus. Não é porque nós fizemos assim coisas boas para atrair o olhar de Deus. A verdade é essa. Se Deus olhasse para nós, a gente estava frito, né? Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A verdade é essa. Segundo ponto, vivificados, recebemos vida por sua graça. O amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Não éramos merecedores. Nos vivificou juntamente com Cristo. Nascemos de novo. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o seu favor imerecido. Esse ponto é maravilhoso. O amor de Deus nos alcançou. Percebe? É como se o João não tem nem como expressar, não tem palavras. João 3,16, porque ele diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, é uma dádiva, é um presente. Esse presente, se eu te dou um presente, você pode aceitar o presente ou você pode rejeitar. Evidentemente. Por isso a graça não é irresistível. A graça é uma oferta de Deus para todos nós. Porque no dia do juízo, o Senhor vai falar, olha, estava disponível para você. É você com o seu coração duro que não quis receber. Do contrário, é você que falaria para ele. Falaria, mas eu queria, mas o Senhor não me deu. Ou simplesmente dizer, meu coração estava endurecido, o Senhor poderia amolecê-lo, entre aspas, se fosse o contexto, outro contexto. E por que o Senhor não fez? Porque eu não quis. Eu quis te condenar. Né? Não faz sentido. Terceiro ponto, exaltados por sua graça. Então, Cristo está sentado nos lugares celestiais. Todas as bênçãos celestiais foram, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Em Cristo, bênçãos espirituais, né? Em Cristo, porque Cristo passou por algumas coisas importantes que nós temos direito, que é ressurreição. Nós temos direito em Cristo, né? Ressurreição, vida eterna, isso fala do corpo glorificado, evidentemente, e galardão. Pastor, nosso galardão está no céu, sim. E de lá, Jesus vai trazer para nós. Apocalipse 22, 12. Na verdade, tudo que se refere à bênção maravilhosa está no céu guardado para nós. Você guarda alguma coisa num lugar e depois o que ele está fazendo? A Bíblia fala. Aí vai até explicar aqui sobre um detalhe importante. Depois eu vou falar sobre isso. A cidade santa está no céu, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21 fala que vai fazer o quê? Ela vai descer. A Nova Jerusalém que descia do céu. O galardão está no céu. O que Jesus fala? Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para trazer. Ele está trazendo, ele está vindo trazendo o galardão. A coroa está guardada no céu, que não murcha, etc e tal. Tudo, todas as bênçãos, inclusive nosso próprio Jesus e o próprio Deus que está no céu também vai vir com a cidade santa, onde vai dizer que o próprio Deus habita com os homens. Entende? Então vamos lá. Deus demonstrou aqui, as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imensurável, não dá para mensurar, graça de Deus, o divino favor imerecido. Não é porque você
é muito bonzinho, que Deus tem a obrigação de te salvar. Não, porque se fosse olhar, você já era para estar no inferno. Se você olhar, você que eu digo, a humanidade de modo geral, né? Desde o pecado lá no jardim. Deixa eu ver se tem algum acréscimo aqui. Bem, o acréscimo que tem aqui é no material de apoio. Quem tem material de apoio deve ter lido. Ele fala assim, a nossa cidade está no céu. Filipenses 3:20. Acho que a expressão lá, na verdade, é nossa cidadania. Mas tudo bem. E, evidentemente, aqui ele vai citar, em virtude da nossa nova condição, por causa de Cristo, e assim como Cristo, nos foi outorgado acesso aos lugares celestiais. Evidentemente, que se você vai ter um corpo transformado, um corpo celestial, que a Bíblia fala, é claro que você vai poder ter acesso ao céu, ok? Porém, você lê na Bíblia sempre que você vai reinar sobre a terra, ou seja, e Jesus também, né? E aí vai acontecer, inclusive, que vai cumprir aquilo que tem um hino que fala assim, nesse tempo céu e terra, hão de ser a mesma grei, entoando, aleluias ao meu rei, né? Então, o mesmo governo. Ou seja, se você tem corpo celestial, evidentemente que eu não creio que você vai ser proibido de ter acesso ao céu, à terra, porque, afinal de contas, vai ser um reino, né? E hão de ser a mesma grei. A igreja servirá de eterna... Isso é o comentário do Moody, né? Comentário bíblico Moody. Vai falar o seguinte, que a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus. E é verdade. Pegar o homem no estado que ele estava, nós falamos desse ponto agora, né? Agora que eu mudei aqui, ó. Exaltados por sua graça. Agora a gente já vai para a terceira parte, e a última. A salvação não vem das obras. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil no início. Só na lição, que fala assim, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O meio, né, é da fé. Da fé em quem? Em Cristo. Uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. A pergunta que fica e se, isso está na lição, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Corretíssimo. A pergunta e se ele não praticar as boas obras? Como é que fica? A gente vai falar disso no finalzinho. Vou deixar depois da conclusão. Graça como meio de salvação. Primeiro, a salvação inclui a libertação da morte, 3 coisas. Libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. O principal, você é salvo da ira. O que significa ser salvo da ira? Não é ser tirado de grande tribulação ou qualquer outra coisa. Ser salvo da ira de Deus significa que Deus não vai te levar para o lago de fogo. É isso que a salvação implica. Entende? É claro que todo tipo de ação de Deus no mundo que refere à sua ira jamais cairá sobre a igreja. Isso é óbvio, né? Mas o contexto aqui está relacionado ao fogo do inferno, que é o lago de fogo. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. A palavra graça, do grego charis, significa favor imerecido. Você não merece, mas Deus resolveu te abençoar, resolveu te oferecer um presente maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu uma dádiva, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, isso é a fé em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o comentário aqui diz o seguinte, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Entretanto, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada. E a graça pode ser resistida. Ele vai ler aqui João 7,17, por exemplo, que fala, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ou seja, você entendeu que Cristo morreu para te salvar dos seus pecados, da escravidão do pecado, da morte,
das promessas de Deus, né? Que você entendeu as promessas de Deus e você entendeu também que no fim das contas você está sendo salvo do próprio Deus, da ira de Deus que se levanta contra toda desobediência. Pois é, lembra do início que nós falamos no início do estudo? Filhos da desobediência, filhos da ira. Ou seja, quando você não é desobediente, então você não é, a consequência para você não é ira. Ok? Veja bem, não tem mais na lição aqui falando sobre isso, mas eu achei muito interessante que o comentário tem sobre isso só as coisas importantes, tá vendo? Praticamente tudo. Isso no livro de apoio. Páginas 64 e 65 para quem tem. Muito importante, ele vai falar algumas coisas que não ficou na lição. Então, se você vai dar uma aula longa, extensa, isso aqui pode te ajudar, que está dentro do contexto. Primeiro, a salvação é estudada de modo sistemático em 3 estágios. Primeiro, justificação, anota aí, santificação e glorificação. Dá pause no vídeo para você anotar. Justificação, santificação e glorificação. Então, a justificação é a libertação da punição ou do castigo merecido pelo pecado. Isso aqui ele vai usar o Norman Geisler para falar. Norman Geisler, sei lá como é que fala o nome dele. A doutrina da justificação ensina, em termos gerais, que o pecador é justificado, isso é, absolvido da punição e da condenação, unicamente pela fé na graça divina. Então, quando você, processo da salvação, justificação, primeiro plano, você, pelo que você já cometeu desde que você nasceu até o momento que você encontrou Jesus, você já era para ser punido. Mas aí você agora é justificado. Certo? Pela justiça de Jesus, não a sua. Segundo passo, justificação. Não, ainda sobre justificação, Lutero afirmava o seguinte, que a doutrina da justificação não é apenas mais uma doutrina. É o artigo fundamental da fé, pelo qual a igreja se firmará ou cairá, e do qual depende toda a doutrina cristã. É a sola fide. Ok? A minha questão com a sola fide é que ele poderia abranger um pouco mais a expressão fide no termo onde Paulo está. Paulo está com a mente no hebraico. Mas o justo viverá da fé. Ele pega em Romanos, fide, ou pistis, no grego. Fide é do latim. E fide é traduzido também por fidelidade. Fica mais implícito que a fé não é apenas acreditar e ficar parado. É acreditar e praticar aquilo que você está aprendendo. Mas, no hebraico, a palavra lá em Abacuque, o justo viverá da fé, é emuná, que está relacionado exatamente com fidelidade, né? Deixa eu pegar aqui, para você, em tempo real, né? Ó, isso também é citado em Gálatas 3, verso 11. Em Abacuque, a palavra fé é emuná. E olha que interessante. A palavra emuná, ela tem o sentido de firmeza, a fé. Lá onde Paulo está com a mente, firmeza, fidelidade, estabilidade. Não é apenas acreditar. É por isso que Tiago vai falar assim, se você acredita, mas não pratica, você não é salvo. Entendeu agora a questão? Mas vamos lá. É esse o ponto que eu quero que você reflita. Porque Lutero ele usa um termo, e a gente tem que tomar ciência de que há termos que na linguagem original ela é mais profundo. Porque quando fala de fé, de acreditar, as pessoas pensam que é só acreditar. O crer seria só acreditar, mas não, o crer está relacionado a acreditar, mas também a obediência. A fé está relacionada a isso, porque a fé, no termo original, vou repetir, firmeza, fidelidade, estabilidade. Nem aparece acreditar. Ou seja, você tem que ser fiel a Cristo. Tem como ser fiel sem obedecer? Não. Ah, pastor, mas isso é obra? Isso é obra da lei? Não. Você consegue ser fiel a Jesus sem o Espírito Santo agir na sua vida? Não. O Espírito Santo está falando no seu coração. Se você ouvir e rejeitar, você vai ser fiel? Não.
E se você aceitar, você vai praticar por seu próprio esforço? Também não. De qualquer forma, você é salvo por Cristo. Entende? Agora vamos lá. Ele vai falar da segunda parte. Primeiro, justificação, é pela fé. Segundo, santificação. Aqui vai ter um comentário aqui do Wayne Grudem, aquele livro azul que eu mostrei no início. Ele fala: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. O que é isso? Sinergismo. Ou seja, uma ação de Deus e uma resposta humana, onde vocês estão trabalhando juntos. A Bíblia, ao mesmo tempo que fala que Jesus está te santificando, Deus está te santificando, o Espírito te santificando, a Bíblia fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos. Ou seja, uma ação também que depende de você. Né? É claro que o processo da santificação, justificação e todo esse processo aqui que está relacionado à salvação, glorificação, tudo isso parte de Deus. Né? Mas, se você não participar desse processo, você não vai ser salvo. Isso é certeza. Então, o Wayne Grudem fala que a santificação é uma obra progressiva. Você não converteu hoje e já está totalmente limpo. Não. Mas você vai sempre lutando com um alvo. Quem é o alvo? Cristo. Se você se comparar, só para você ter ideia do que eu quero dizer. Se você se comparar com os crentes que estão ao seu redor, você está no seu lado aí, lá na congregação, no salão da sua congregação, se você se comparar talvez com a maioria, talvez você ache que você está por cima da carne seca. Mas quando você se compara com os apóstolos e com Cristo, principalmente com Cristo, que é o principal, porque o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência é Jesus. Se você se comparar com a igreja hoje, talvez você vai se achar um super crente. Mas se compara com Jesus para ver o que você é. É nada. Então você precisa buscar a santificação, sempre buscando alcançar a perfeição. Você está entendendo? Buscar. Porque senão você acomoda. Eu já me limpei de alguns pecados, já é o suficiente. Não. Quanto mais Deus vai te iluminando, Ele vai te purificando, pela palavra Ele vai te lavando. Entende? Agora vamos lá. Esse processo de santificação dura até a nossa glorificação final. E a glorificação é a última etapa da nossa salvação. Tá ok? Vamos lá. E o que é a glorificação? Né? É a promessa da futura transformação do nosso corpo mortal que ocorrerá na vida de Cristo. Isso, você vai receber um corpo de glória. Glorificação é isso. Aqui tem um comentário muito interessante, não tem como deixar de passar. A salvação nos é oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No ato da aceitação, simultaneamente a pessoa é salva e justificado. Daí ele entra no processo de santificação, até a glorificação. Então, converteu, foi justificado. Daqui até Jesus vir, você é santificado. Na vinda de Jesus, você é glorificado. Entendeu aí? Para simplificar. Então, a salvação começa com um ato jurídico, justificação. Prossegue um processo vitalício, para te afastar do pecado, santificação. E vai culminar no corpo transformado em mortal, incorruptível e imortal, glorificação. O comentário de aplicação pessoal, deixa eu ler aqui, talvez você queira comprar um comentário desse. Comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal. Degmar Ribas é o autor. Fala o seguinte, olha que interessante. Paulo é incisivo ao afirmar que absolutamente nada é de nossa autoria, nem a salvação, nem a graça, nem a fé, para receber a salvação. Estou usando os termos da lição. Pelo contrário, tudo é um presente de Deus. Olha que interessante. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, falamos e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. A declaração de fé da Assembleia de Deus tem um comentário que eu achei muito legal. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que ele faça merecida a graça de Deus. Ou seja, você estava morto, não teve nada que você fez que atraiu Deus para você.
Deus derrama a sua graça sem a qual o homem não pode entender. Sem essa graça, o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, Deus tomou iniciativa no processo da salvação. E isso aí se opõe fortemente à afirmação dos pelagianos e semi-pelagianos. Como eu expliquei isso nessa lição 3 que está aparecendo errada aqui, que nós estamos na lição 5, a lição eleição e predestinação. Falamos sobre isso. Ou seja, a Assembleia de Deus, ela se opõe claramente, como Armínio também se opunha ao pelagiano. Refutando Pelágio, que falava que o homem tomava iniciativa da salvação, Armínio ensinou que o livre-arbítrio do homem é incapaz de iniciar qualquer verdadeiro e espiritual, qualquer bem verdadeiro e espiritual, sem o auxílio da graça divina. Ele vai concluir dizendo que essa graça inicia a salvação, promovendo-a, aperfeiçoando-a e consumando. Certo? Ele vai dar o nome disso aí de graça preveniente, ou graça preventiva, graça precedente, graça preparatória, que na verdade é a graça para esclarecer que a graça é uma ação divina que antecede a conversão. Tem um livro chamado Arminianismo, Mecânica da Salvação. Falei disso nessa aula também, aula 3, né? Do Silas Daniel. E ele vai fazer um comentário muito bom. Tá? O comentário dele fala o seguinte: graça preveniente é nada mais do que o amor de Deus em ação tomando iniciativa em relação ao homem caído. Não apenas no sentido de propiciar a salvação, mas também no sentido de habilitar o homem para receber a salvação e atraí-lo a ele. Então, no momento que o homem recebe, ele é atraído. Essa é ela que concede ao ser humano a possibilidade de corresponder livremente com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. É a graça preveniente que possibilita ao homem responder positivamente ou dar um sim para Deus. Do contrário, o homem nunca faria isso. A graça, todavia, não é irresistível. Tá? O Norman Geisler vai falar o seguinte, Norman Geisler, sei lá como é que fala o nome dele. Nem mesmo um ser onipotente, ele diz, é capaz de fazer aquilo que lhe é contraditório, evidentemente. Evidentemente. Deus não pode exercer a sua graça contra a vontade das pessoas. Ele decidiu soberanamente que o convite do evangelho pode ser negado. Norman Geisler. E eu concordo com a afirmação dele, evidentemente. Então, assim, ao ser auxiliado pela graça, o pecador pode consentir ou rejeitar o chamamento divino. Está nas obras de Armínio, da CPAD. Aconselho você comprar. São 3 livros das obras de Armínio, tá? E seria bom você ter. Essa também, as obras de Armínio. Também você poder comprar aquele Arminianismo, a mecânica da salvação, sobre esse tema, tá? E Romanos 9, que eu já apresentei para vocês aqui um dia desse, esse aqui, vou tornar a mostrar para vocês. Esse livro é muito bom, tá? É um livro fininho do Augusto Vailate, tá vendo aqui, Você já conhece Augusto Vailate? Quem não conhece ele, assim, por nome, vai conhecer pela foto. Participa daquele programa Vejam Só, aqui, Tá vendo? Estou orientando vocês esses livros porque realmente são bons. Então, as obras de Armínio, então, você precisa ter para você não ficar repetindo. Armínio achava simples. Leia para você ver quão coeso, tão consistente ele era nas afirmações dele. Nesse entendimento, primeiro, a fé é a operação de Deus em nós. Nesse entendimento, a fé antecede a regeneração, e não o contrário. Não é possível ocorrer regeneração sem fé, embora uma não ocorra sem a outra, é fato. A fé, portanto, é um dom gratuito, ela é a condição para nascer de novo e assim ser salvo. E o segundo ponto, e o último antes da conclusão, é as obras como evidência da salvação. Na lição eu vou falar que isso não vem de vós,
Trata da salvação pela graça que provém de Deus, não vem das obras. E eu já até expliquei a princípio que as obras estão relacionadas com as obras da lei. E aqui está dizendo o seguinte, que não indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Ou seja, exclui a possibilidade de você ser salvo por esforço pessoal. Certamente que sem Deus você não faz nada. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Outrora andávamos fazendo obras más, né? Agora nós estamos instados a andar fazendo boas obras. Veja bem, você tem aqui alguns comentários na lição também que eu saltei, né? Que é o subsídio pedagógico, que fala do novo nascimento substituindo a velha natureza. O pecado não consiste apenas de ações isoladas, mas é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Olha que coisa. O pecado não é uma ação isolada, é uma natureza pecaminosa. Outro comentário aqui, que vai estar no subsídio teológico, segundo tópico. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Crer no Filho de Deus nos leva à vida eterna. Sem fé, não podemos agradar a Deus. A fé, então, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. E aí ele vai fazer um contraste com os anseios religiosos dos pagãos, que nada tem a ver com o exercício e a presença da fé, porque a fé é em Cristo. O último subsídio teológico da lição, terceiro ponto, já é um subsídio bíblico-teológico. Eu sublinhei uma parte que fala assim, que são vivificados juntamente com Cristo, são regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo, ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial, e continuam a receber a graça por sua união com Ele, em aliança. Isso os torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. É possível sim viver uma vida santa. Os crentes então passam a servir a Deus e praticar as boas obras, por causa da graça que opera em cada um de nós. Do contrário, você jamais conseguiria fazer qualquer tipo de obras boas, porque tudo que é bom vem de Deus. E Deus fez isso e disse, Deus, é bom, né? Eis que isso é bom. Foi assim a criação, tudo foi bom. E viu Deus que o que ele fez era bom. Tudo que nós fazemos de bom é porque são feitas em Deus. Sobre a evidência da salvação, Norman Geisler escreveu o seguinte: as exortações bíblicas para as boas obras foram dadas para que nós pudéssemos ser produtivos. E aí eu quero falar sobre isso agora na conclusão, tá? A salvação, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, uma transformação ocorreu em Cristo. Somos uma nova criatura e as velhas coisas, né, se passaram. Então, antes nós andávamos segundo o curso desse mundo e agora devemos andar fazendo as boas obras que Deus separou para nós. Um detalhe importante que eu queria compartilhar com você é o seguinte, preste atenção. Fruto e obra é a mesma coisa, certo? Jesus fala aqui, Mateus 7,17, assim, toda árvore boa, lembrando que só é boa se estiver em Deus, produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Isso é regra. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, o que é fruto? É só a prática da sua fé. Não existe fé teórica, a fé ela é praticada. Corta-se e lança no fogo. Vai para o inferno. Senhor, Senhor, em teu nome, apartai de mim vós que praticais iniquidade. Vê aí? Eles acreditavam. Se fosse falar que fé é simplesmente acreditar, eles acreditavam. Senhor, no teu nome. Senhor, Senhor. Chamavam Jesus de Senhor. Mas Jesus fala, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Ou seja, o fruto deles eram maus. Eram más obras. Andavam ainda segundo o curso desse mundo, não praticando as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus colocou, né, critérios para a gente obedecer. Meus irmãos, Tiago vai ser preciso demais aqui. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras.
Tiago está falando de obras da lei? Não. Está falando das obras da fé. Se alguém disser que tem fé, mas não pratica essa fé, ele pergunta, por acaso a fé pode te salvar? A resposta é não. Essa fé aí não te salva. Aí ele vai falar um pouquinho aqui, tá as referências para você conferir, mas leia tudo, o contexto é maravilhoso. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago não está contrariando Paulo. Tiago, o que ele está dizendo é o seguinte, as obras que ele diz são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Se nós não andarmos nela, nós não seremos salvos. A fé aí é morta em si mesma. Tu crê? Olha aí, você acredita que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas aí a pergunta, os demônios obedecem? Não. Você entendeu o conceito? Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Você não sabia que a fé sem as obras é morta? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Tiago está falando a mesma coisa que Paulo fala, porém, eles não estão falando das obras da lei. Tiago está aqui apontando para aquelas boas obras que Deus preparou, para que andássemos nela. Quando Paulo fala que nós não somos salvos pelas obras, ele está apontando para as obras da lei. Circuncisão, guarda de dias, meses e anos, dieta. Você não pode comer isso porque isso é pecado. Você não vai ser salvo. Essas coisas. Agora veja bem como que Paulo e Tiago estão alinhados no mesmo pensamento. Romanos, Paulo escreveu, o mesmo que escreveu Efésios. O qual, falando sobre Deus, recompensará cada um, e não é galardão, você vai ver, cada um segundo as suas obras. É só você pegar Apocalipse, gente. Pega Apocalipse lá, onde fala das 7 igrejas. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço todas as 7 igrejas. Jesus fala, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Por quê? Porque não existe fé sem obra. Para onde que ele vai olhar para o resultado da nossa fé? Nossas obras. Aí ele fala, Deus recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, galardão? Não. A vida eterna. O que é vida eterna se não salvação? Paulo está falando de obras da lei aqui? Não. Aí ele fala, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer, não é em acreditar, mas em fazer, praticar bem, aí aos bons frutos, procuram glória, honra e incorrupção, corpo incorruptível, glorificado, honra, reino com Cristo. Está entendendo? Mas a indignação e ira, olha aí os filhos da ira, aos que são contenciosos, desobedientes, lembra os filhos da desobediência? Que são os filhos da ira? A verdade, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ao pecado. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade, praticam o pecado. Embora vocês acreditavam em Jesus, mas vocês não eram obedientes. Ou seja, não tinham emuná, fidelidade, firmeza. Entendeu? A obediência está relacionada à fé. Não existe fé sem obediência. Se você fala que acredita em Deus, mas não obedece a Deus, olha, você não é salvo. Por acaso uma fé dessa pode se salvar? Não. Ok? Só para concluir, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Ó, corta. Tem que dar fruto. Deus preparou as boas obras para você andar nelas. Continua ouvindo a voz do Espírito Santo. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, pelo Espírito Santo. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, você de si mesmo não pode se gloriar diante de Deus pelos frutos que você vai dar. Assim também vós, se não estiver em mim. Então, a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Vocês também, eu sou a videira, Jesus disse. Vocês também não podem dar fruto se não estiver em mim. Bons frutos. Eu sou a videira, vocês são as varas.
quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, você tem que permanecer nele para dar fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, você creu? Glória a Deus. Obedeceu? Glória a Deus. Porque a sua carne não quer obedecer. Você deu ouvido à voz do Espírito Santo? Mérito seu? Não. Você ouviu, você desejou obedecer e ele te fortaleceu a praticar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Pronto, tira. Não dá fruto? Tira. Como a vara secará, e os colhe e lança no fogo. E ardem. Apartai-vos de mim. Certo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe poderosamente o seu coração. Aquilo que foi útil para você, torna a repetir. O comentário aqui é um subsídio para você dar sua aula, né? Não é necessariamente, como a gente sempre fala aí, aqui, ó, essa é a próxima lição. A condição do gentio sem Deus. Ó, os comentários realizados pelo curso Bíblico Online não refletem necessariamente o posicionamento oficial da editora, servindo apenas como subsídio aos professores que têm o dever de avaliar e extrair o que lhe for útil. Então, aquilo que você não concorda, pronto, risca, rasga e joga fora. Aquilo que foi útil para você, o nosso propósito é edificar você, levá-los a uma reflexão mais profunda sobre os temas. Amém? Deus abençoe. Então, peço a você que se inscreva no canal, você que deixa o tal do likezinho, gostei, compartilhe com outros irmãos, tá bom? Alguns irmãos têm perguntado como adquirir essa lição. Qualquer livraria evangélica, tá? Ah, se eu quero a lição bíblica do professor de preferência, tá? E aí do segundo trimestre da CPAD, que o tema é a Igreja Eleita, tá bom? Se a pessoa quiser comprar um material de apoio, o livro é do Douglas Batista, tem o mesmo nome, é esse aqui, ó. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e ore por nós e até breve, se Deus quiser.